avançado. Vem cá, vamos mudar aqui o rumo da prosa. Aqui, quem tem religião na banda? Você? Qual é a tua? Sou evangélico. Quem mais? Vamos lá, que único carioca no meio, né? Eu me filtrei aqui, mas eu sou da Assembleia do Santa Cruz. E você? Tô sem religião por enquanto. Acredito em Deus, mas não tô nem em nenhuma religião, nenhuma igreja ainda envolvido. E Eu sou vocalista? católico. Católico. Já deu pra perceber que tem uma variedade, né? Imagina quando tá todo mundo junto, misturado, numa banda, num colégio, enfim, um grupo de amigos. Você fica pensando, bom, em pleno século XXI, ninguém vai ter intolerância religiosa, né? Aquela história de não tolerar a religião do outro, mas por que será? Ledo engano. O fato é que isso tanto existe que foi até formada uma comissão pela sociedade civil, uma comissão de combate à intolerância religiosa. Essa comissão fez no ano passado uma passeata que reuniu cerca de 20 mil pessoas e promete esse ano fazer uma passeata com 100 mil, uma nova passeata dos 100 mil para combater, tentar cortar o mal pela raiz. Bom, mas já que a gente está falando dela, a gente foi buscar lá na história, nos primórdios, de onde é que nasceu a intolerância, hein? A intolerância religiosa é comum ao longo da história da humanidade. Ela se caracteriza pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças ou crenças religiosas de terceiros. Muitas vezes, a intolerância se transforma em perseguição religiosa. É o caso extremo da intolerância na antiguidade. Os primeiros cristãos foram perseguidos pelos judeus. Estes tornaram-se o alvo preferido da perseguição religiosa ainda antes do fim do Império Romano. No século XIX, nos Estados Unidos, houve intensa perseguição contra os mormons. Foi no século XX que a perseguição religiosa atingiu níveis nunca vistos antes na história, quando os nazistas desenvolveram métodos de extermínio em massa e eliminaram milhões de judeus. A intolerância religiosa ainda gera conflitos na faixa de Gaza, entre hinduístas, muçulmanos e ortodoxos na Índia, e muitos outros lugares mundo afora. No Brasil, a Igreja Católica foi religião oficial por quase 400 anos. Daí, a influência do catolicismo na sociedade brasileira. Hoje, a Constituição de 1988, que rege o país, inseriu no texto a garantia de ampla liberdade religiosa. Somos um país laico, isto é, não temos uma religião oficial. Mesmo assim, a intolerância religiosa persiste, principalmente contra os cultos afro-brasileiros. Mas as outras religiões não estão salvas da intolerância. Já existe até um dia, 21 de janeiro, dedicado à luta contra a intolerância religiosa e o racismo. Como disse Leonardo Boff, abre aspas, como as religiões podem ser fontes de valores e de motivação para a paz entre os povos, é importante favorecer o diálogo entre elas. Possivelmente, sem paz religiosa, será impossível a paz política. Fecha aspas. Para conversar com a gente sobre intolerância religiosa, estão aqui, vou apresentar para vocês, 2 membros da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, o Ivani dos Santos, que é pedagogo, e Babalaô. Tudo bom, Ivani? Tudo bom, prazer estar aqui conversando com você e com todo o seu público. Quando a gente imagina foi formada uma comissão, é porque o problema precisava ser atacado, né? Bom, primeiro que esse problema sempre existiu no Brasil, não é novo, mas nos últimos 20 anos ele tem tomado uma proporção muito grande. E a partir justamente de uma denúncia o ano passado que houve de que na Ilha do Governador alguns maus evangélicos, eu costumo dizer assim, aliado com o tráfico de droga da região, estavam expulsando os sacerdotes da Umbanda e do Candomblé daquela área. Depois na Zona Oeste também tinha o mesmo problema de alguns setores. E até que houve o fato que todo mundo acompanhou da invasão do Centro Cruz de Oxalá. E é um absurdo num país como o nosso, onde todos nós, a Constituição respeita a liberdade religiosa, quer dizer, cada um escolhe a religião que quer seguir, ninguém deve ser perseguido nem atacado por isso, você ter setores neopentecostais, setores que tem como sua pregação pregar o ódio sobre os outros segmentos religiosos, em especial as religiões de matriz africana. Agora me chamou a atenção na tua fala o fato da gente, de 20 anos para cá, esse problema ter se agravado, né? Quando, na verdade, a gente imagina que a gente vai evoluir. Então, é um retrocesso que a gente está vivendo. É um retrocesso muito sério, porque eu sempre digo o seguinte, a intolerância ela é uma ameaça à democracia.
Nós não podemos esquecer que o nazismo e o fascismo começou assim. Você primeiro vai lá, demoniza um, faz a perseguição, daqui a pouco você vai ao outro, daqui a pouco você vira um Estado totalitário. E tem havido problemas, inclusive, de vizinhos. Você viu o caso agora de uma missionária que se dizia, né? É uma mal evangélica, costumo dizer, que era empregada numa casa de uma pessoa umbandista que amarrou e quase matou a senhora. Então, você tem casos assim muito, muito sérios. Você tem caso de uma pessoa que invade uma casa de um bando de candomblé num argumento de que vai pegar uma criança que está em cárcere privado e invade o templo. E o templo pela Constituição, nenhum templo pode ser, na verdade, invadido. Então, acho que isso é uma coisa muito séria. Você tem nas escolas problemas acontecendo nesse nível. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: não são os evangélicos, são os maus que se dizem evangélicos, porque um bom evangélico, uma vez convertido, não tem esse tipo de atitude. Vamos adiante, para colocar na roda também um reverendo que veio estar aqui com a gente, ele que também é membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, é o Marcos Amaral, que é reverendo da Igreja Presbiteriana e também é psicólogo. Tudo bom, Marcos? Oi, tudo bem. Vem cá, eu dei uma analisada lá, fui buscar na tua história e fui descobrindo que a tua mãe te levava quando pequeno num centro de Umbanda, né? Como é que era? Você tinha que idade? Em torno de 12 anos. 12 anos, entre 11 e 12 anos, isso começou a acontecer. E como é que era pra você? Era um garoto, né? Eu era um molequinho, né? Naquele tempo, quem tinha 12 anos, tinha 12 anos, né? Hoje é um pouco diferente. Eu ficava apavorado, eu brinco com o Ivani, eu ficava apavorado, absolutamente apavorado. As manifestações, os rituais religiosos que lá ocorriam, na cabeça de uma criança, né? Que era a manifestação de algumas entidades, e eu recebia rezas, né? Rezas, especialmente de um caboclo, né? E que me, enfim, com charuto, e, enfim, eu lembro muito claramente, mas era um veículo que minha mãe acreditava que me levaria à sanidade, à saúde, né? Era uma doença que ela imaginava ser uma epilepsia, e depois caracterizou-se que era apenas uma disritmia mais aguda, mas até então, e era curiosíssimo, porque eu ia sexta-feira no centro de Umbanda, ali em Marechal Hermes, e ao mesmo tempo no domingo eu ia à missa católica, lá na Penha, me parece, onde tem uma igreja que era Nossa Senhora das Cabeças. Eu lembro perfeitamente que eu comprei uma cabeça enorme de cera e eu fui lá e todo domingo, então, e depois virei evangélico. Agora, olha que história, né? Você passou por um problema de saúde. Tá bem, obrigada agora? Sim. Disseram que eu sou normal, viu? E a tua mãe também tá tranquila, né? Sim, minha mãe. Assim, as pessoas buscam muito esse conforto espiritual, principalmente nesses momentos não tem dúvida. Esse era um mote, me parece, uma leitura de leigo, né? Que eu não tenho alinhamento com as religiões de matriz africana, mas esse era um mote muito forte das religiões de matriz africana, que era a estimulação por solução, seja de saúde ou qualquer outro. Hoje, curiosamente, é o grande mote das igrejas neopentecostais. É a troca, é o que a gente chama, dado esse lugar, de teologia da prosperidade. E como é que você, desculpa te interromper, sim, claro, mas como é que depois de toda essa história que a gente contou rapidamente aqui, como é que hoje você vê as outras religiões? Dificulta-se o entendimento que a ausência de diálogo, há religiões que não têm como dialogar nas suas formas de expressão e nas suas formas sistemáticas. Não há como dialogar. Os católicos e os evangélicos, obviamente, há como dialogar. Ambos têm base cristã. Entretanto, as religiões de matriz africana, o diálogo fica mais difícil. Uma coisa, portanto, é não haver diálogo. E uma coisa é não haver diálogo. A outra é não haver tolerância. Eu sou amigo pessoal do Ivani. Amigo pessoal. Entretanto, ele é um sacerdote de uma linha religiosa que tem muita dificuldade de dialogar com o meu segmento religioso e vice-versa. Entretanto, a relação de respeito, a escolha dele e a minha escolha é princípio em qualquer religião, não diria na religião cristã, não. Em qualquer religião, o respeito ao outro é o princípio básico. Bom, o debate está lançado e aí você fica se perguntando, né? De repente tem alguém no teu colégio, tem alguém próximo a você que tem uma religião diferente. Será que dá para namorar? Será que dá para se envolver, de ser amigo, sair junto? Imagino que sim, né? Já já a gente te mostra como é que foi quando a gente lançou essa pergunta nas pessoas na rua, como foi que as pessoas reagiram. Vai pensando daí que agora a gente vai com o nosso musical. Um milagre, tirava aquela roupa bem guardada, mas